Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos o deputado estadual Tadeu Venere, líder da oposição na Assembleia Legislativa, que irá discorrer sobre o seu trabalho como legislador em benefício da população de nosso estado. E dentro de nosso programa, acompanhe um projeto de cidadania. Que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos o deputado estadual Tadeu Venere, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado, e esperamos, no objetivo do programa, de sempre levar a transparência dos nossos legisladores, que a sua entrevista possa contribuir com aqueles que nos assistem, levando informações de como é que está hoje aquela Casa de Leis. Seja bem-vindo e o programa, o espaço é seu, deputado. Obrigado, Tomar, obrigado a todos os telespectadores. Eu acho que é importante que nós tenhamos canais como esse para divulgação das nossas atividades, para o debate, porque normalmente o trabalhador ele tem a notícia pronta a partir de um ponto de vista, aí a partir do ponto de vista da grande imprensa, da grande mídia. Então, quando nós temos a oportunidade de falarmos para emissoras e termos nessas emissoras, obviamente, o espaço aberto, como é esse caso aqui, é sempre uma honra poder estar aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí à disposição para trocarmos algumas ideias e algumas figurinhas sobre o que significa aquela Assembleia, os seus problemas, algumas das soluções que apresenta e o dia a dia da Assembleia Legislativa. Ok, deputado, e no início, o senhor preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Qual a importância dessa comissão na Assembleia Legislativa, deputado? Veja, a Assembleia Legislativa do Paraná tem uma história muito ruim no que diz respeito à Comissão de Direitos Humanos. Muito ruim assim, porque ela nunca teve um histórico de 4, 8, 12 anos, ou seja, 3 legislaturas que fossem sequenciais, de comissões que se estabelecessem e que pudessem dar
alguma resposta à sociedade. Nós, quando iniciamos a presidência da Comissão de Direitos Humanos, quando eu passei a presidir a Comissão de Direitos Humanos, nós basicamente estruturamos a comissão com 3 pessoas e com um pilar, que é aquilo que a ONU hoje tem uma plataforma que a ONU determina como sendo o DESCA, que são os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ou seja, direitos humanos são todos aqueles direitos que o ser humano tem e que muitas vezes não é exercido. Eu dou um exemplo no Paraná. Nós fizemos uma grande campanha pela Comissão de Direitos Humanos para que tivéssemos a Defensoria Pública. Sim. Por entendermos que não é possível que um Estado como é o Estado do Paraná, ainda não tenha, junto com Goiás, são os únicos estados que não têm a Defensoria estruturada. Conseguimos que o governador enviasse o projeto de lei, foi aprovado dia 19 de maio de 2011, mas desde 19 de maio de 2011 nós aguardamos, primeiro o concurso, foi feito. Hoje aguardamos a contratação de defensores, no princípio nós necessitaríamos de 193 a 253 defensores, teremos 89 talvez em 2014, o que é lamentável. Mas a Comissão de Direitos Humanos tem um viés que vai além da questão prisional, que é uma questão sempre presente, vai além das questões de direitos, como agora nós estamos acompanhando a Comissão de Direito à Verdade e à Vida, vai além de questões vinculadas à criança, ao adolescente, ao idoso, né, as questões de gênero. Eu acho que os direitos humanos são todos aqueles direitos que muitas vezes são negados e que são direitos que foram constituídos desde a Segunda Guerra Mundial, que fez um grande movimento para que nós tivéssemos a segunda geração de direitos, e hoje se repensando, inclusive, se de fato, por exemplo, nós temos direito à comunicação e à informação correta. Eu acho que tudo isso faz parte de um grande grupo de direitos, um grande corpo de direitos que muitas vezes são suprimidos e que nós na comissão temos buscado trazer para o debate do dia a dia. Isso é importante que aqueles que nos assistem tenham conhecimento, é uma comissão importante que muitas vezes não é levada a sério. A Comissão de Direitos Humanos deve ser respeitada, deve ser valorizada na sua plenitude. Deputado, você como líder da oposição, me diga uma coisa, como é que é o seu trabalho parlamentar? Favorece ou dificulta? Eu acho que favorece. Favorece nos dois sentidos. Ser líder da oposição é uma experiência que eu acho que enriquece muito aquele que estiver naquele momento sendo líder da oposição, até porque obriga e permite que você faça a política em todos os sentidos, levantando todos os questionamentos junto, não só junto à Assembleia, mas também ao Ministério Público, Tribunal de Contas, principalmente o Executivo, apontando os erros do Executivo, porque a oposição, ao mesmo tempo que a oposição tem que ter um papel e ser um braço de ajuda, muitas vezes, do governo quando as propostas são corretas, ela tem que ser extremamente crítica. Quem é eleito para governar, tem que governar. Quem é eleito, que perde a eleição, é eleito para ser oposição e tem que ser oposição. Então, nosso papel hoje tem sido de levantar todos os erros que diariamente o governador Carlos Alberto e a sua equipe cometem e, através do Ministério Público, levarmos. Por exemplo, nós temos uma denúncia, uma notícia de fato, né, que é uma denúncia do Ministério Público sobre compras de alimentação para presídios, 50 milhões de reais feitos sem licitação, onde 3 empresas, Bom Deguste, Verdemar e Risotolândia, na realidade cometem uma fraude no estado do Paraná. Isso eu já falei várias vezes, comete uma fraude porque entrega a alimentação abaixo do peso, entrega a alimentação estragada, e aí as pessoas dizem, mas ficam com pena dos preços. Não se trata disso. Acontece que o Estado paga por algo que não é entregue. É como se você, Solimar, fosse no supermercado, comprasse 1 quilo de arroz e quando passasse no caixa você visse que só tinha 200 gramas. E mesmo assim passasse 200 gramas e pagasse por 1 quilo. É isso que o Estado está fazendo, está pagando por algo que não recebe. Nós temos uma denúncia sobre isso, temos uma denúncia de quase 400 milhões de compras sem licitação feita pelo Estado. Temos inúmeros questionamentos, o último foi agora, inclusive, com relação à criação da Secretaria Especial para Assuntos do Cerimonial Internacional, onde nós sabemos que a Secretaria só foi criada pelo governador no momento crítico em que o governo está com mais de 47% de comprometimento da sua receita já com o pessoal, por isso não consegue acessar os empréstimos que tem buscado, tanto empréstimos externos como empréstimos internos, e criou uma secretaria com o único objetivo de abrigar um amigo seu, um amigo de longa data, que ficou conhecido como o homem da sogra, o senhor Ezequias, para que não fosse julgado pela justiça comum em primeiro grau e obtivesse foro privilegiado na condição de secretário. Obviamente que isso para nós é um desrespeito à população e a nossa obrigação, entre tantas outras coisas, é levantar também essa. Então isso é o papel que nós fazemos na liderança da oposição. Acho que é um papel que todos os dias engrandece a Assembleia Legislativa e nos dá uma responsabilidade adicional.
tudo aquilo que nós falamos, absolutamente tudo aquilo que eu vou à tribuna falar, eu tenho como comprovar. Isso aí é interessante que a gente leve essa informação à população, porque a oposição, ela é importante porque fortalece a democracia. E toda democracia que não tem oposição não é, porque na verdade é só uma opinião que vai. Então, deste modo, a gente agradece a sua participação pelo seu trabalho no Legislativo e é importante que se comece a dar atenção a essas acusações que é feita, que quem paga é a população. Exatamente. Isso encarece o nosso custo de vida, isso aí tira dinheiro de saúde, de educação, onde que existe uma carência muito grande do Estado e em diversas cidades, em diversos municípios. Eu acho que é muito importante. Deputado, aproveitando já, dentro da comissão que o senhor faz parte, como é que o senhor está vendo a segurança pública? Nós tivemos um episódio recente, que é o caso da Tainá em Colombo, parece que está meio complicado. Qual a sua posição a respeito disso? Inclusive, até parece-me que voltou uma época da antiga ditadura, em que as torturas eram realizadas para confissões. Isso aí está sendo realidade? Está acontecendo? Infelizmente, Mário, eu diria que elas não foram embora. Isso que é mais grave, elas não voltaram, elas não foram embora. Obviamente que há que se comprovar tudo aquilo que foi dito, nós não vamos pré-julgar absolutamente ninguém, isso cabe ao Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, mas há um histórico, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, de torturas que ele é recorrente. Ele não é um caso isolado. O que aconteceu no caso da Tainá é que teve uma visibilidade nacional e por conta dessa visibilidade nacional e também por conta de uma situação muito específica, onde uma perita do Instituto de Criminalística, através de um ato extremamente cidadão e eu diria corajoso, vem a público dizer que o que foi encontrado, o material genético encontrado nas roupas da menina, não pertencia a nenhum daqueles que estavam sendo acusados, portanto, não poderiam ter eles cometido o crime que haviam confessado, na forma como haviam confessado. Isso fez com que nós tivéssemos toda uma reviravolta, se não hoje, eu não tenho a menor dúvida, talvez esses 4 rapazes já estivessem mortos, porque seriam colocados na massa carcerária, e obviamente que na massa carcerária, aquele que tem a história de estupro, a história de violência contra crianças, tem normalmente uma rejeição muito grande, levando à morte dentro desse espaço. Então, me parece que o grande problema nosso de segurança pública é, primeiro, falta de pessoal. Nós continuamos com o número de policiais exatamente igual a 1985 na Polícia Civil. Apesar de toda a propaganda do governador Carlos Alberto, o governador Carlos Alberto fez uma contratação grande, mas ao mesmo tempo nós temos também uma grande quantidade de policiais saindo por várias razões, ou por aposentadoria, ou porque os salários não compensam, ou porque fazem outro concurso, ou porque mesmo, como agora, no caso dos cadetes que estão na Academia do Guatupê, estão sendo dispensados porque não tem condições de pagar, o Estado não tem condições de pagar o almoço para essas pessoas, então estão sendo dispensados, só tem meio período, não fica o dia inteiro. Então, às vezes, a carreira mesmo, com todo o desgaste que ela traz, ela acaba não sendo uma carreira que possa propiciar ao policial condições de trabalho, tanto ao policial militar, que está em risco o tempo todo, como o policial civil, que também está em risco, como aquele que faz parte da polícia, como é o caso da polícia científica, ou os IMLs, onde você não tem instrumentos necessários para fazer o seu trabalho. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uns métodos que são absolutamente condenáveis de se buscar ter as confissões e que, obviamente, muitas vezes chegam a condições como essa que nós vimos agora. Acho que a segurança pública é algo complexo e que qualquer afirmação precipitada pode ser leviana. Então, nem da oposição, nem da situação, não sou daqueles que acham que o governador faz tudo errado, acho que não. Acho que há um grande esforço da secretária Maria Tereza em construção de novos presídios, de novas delegacias, de recuperar os IMLs. Nós tivemos um problema histórico que pelo menos 20 anos a Polícia Militar e Civil. Agora, não dá para transformar a segurança pública, como quis o governador, inclusive, agora faz uma grande obra de divulgação, aliás, com os seus 143 milhões de reais gastos anualmente em publicidade, o governador tem que fazer grandes obras de divulgação. Com a compra de 1.220 veículos, 120 milhões gastos, mas que na prática acabam tendo um efeito muito menor do que aquele esperado, porque acho que o problema é estrutural. E enquanto nós não resolvemos estruturalmente, nós vamos ficar apagando incêndios ou, como eu normalmente digo na liderança da oposição, nós estamos enxugando gelo com pano quente. A segurança pública vai muito além de casos como o Tainá. Nós temos outros casos como o Tainá. Muitos outros casos. Em delegacia do interior do Estado é recorrente a prática de tortura. Obviamente que não há como chegar-se à conclusão e muitas vezes as comprovações chegaram aqui.
mas é recorrente. Há presos que, obviamente, que são espancados, mas que não vão contar que são espancados, porque sabem que continuariam lá dentro, como eu tive a oportunidade de, nas inúmeras visitas que faço a delegacias e penitenciárias, ouvir, mas é um problema que eu espero que possa ser resolvido. Mas só será, só para encerrar isso, só será resolvido com a participação da sociedade. Enquanto a sociedade achar que o preso tem, além de a sua privação à liberdade, que já é aquilo que determina a lei, que determinam as suas penas, e também tem que ser espancado, tem que comer mal, tem que viver mal, tem que ficar 50 numa mesma cela, obviamente que essa mesma sociedade vai ver cada vez mais filhos de trabalhadores presos, que é uma cultura do encarceramento, e essa cultura do encarceramento faz parte de todo um processo que dá muito dinheiro. Eu sempre digo que preso dá muito dinheiro, o sistema de segurança dá muito dinheiro. Nós temos o dobro de segurança privados hoje que temos todo o efetivo de segurança do país. Isso vende armas, isso vende coletes, isso vende medo. É tudo isso que eu acho que nós precisamos fazer um debate e romper esse ciclo vicioso. Enquanto nós não fizermos isso, a segurança será sempre apagar incêndio e nunca será um processo proativo. Sempre será correndo atrás do prejuízo, como a gente usa normalmente a expressão, que é vulgar, mas é verdadeira. Ok. Importante que aqueles que nos assistem prestem atenção naquilo que o deputado falou e deve chegar ao cerne da questão. Criminoso, lugar de criminoso é na cadeia. A gente sabe muito bem, não se defende criminoso, mas tem que ser feito com coerência, com respeito ao cidadão, à cidadania. Deputado, eu gostaria que você também me comentasse um pouco da sua visão sobre o Caixa Único instituído pelo governo estadual. Favorece? O que pode acontecer com esse Caixa Único, deputado? Eu acho que o Caixa Único é uma boa medida quando ele se propõe a centralizar todos os recursos do Estado, como faz o governo federal e fazem alguns outros governos estaduais, numa única conta para que nós não tenhamos dispersão de recursos. Aproveitamos, obviamente, melhor os recursos quando estão todos razoavelmente identificados dentro de uma... Eu digo razoavelmente porque não penso que possam ser totalmente identificados do ponto de vista de quantitativo, mas numa conta que possa ser gerenciada para termos um aproveitamento em escala. Obviamente que o Caixa Único, a partir das premissas que o governador Carlos Alberto se propôs a levar, como, por exemplo, um convênio, que foi o grande tema polêmico, com o Tribunal de Justiça, para receber 30% dos depósitos judiciais, que não são depósitos nem de direito do Tribunal de Justiça, não pertence aos desembargadores, nem ao presidente do Tribunal de Justiça, nem pertence ao governo do Estado, portanto, os dois, governador do Estado e presidente do Tribunal de Justiça, não podem fazer um acordo de como dispor desse dinheiro, porque esse dinheiro não é deles, esse dinheiro é da sociedade. E pior, esse dinheiro é um dinheiro que tem um custo altíssimo, ele tem um custo de 20% ao ano. É um custo muito alto, que é um custo das partes. Então, quando o governador enveredou por esse caminho, nós todos votamos contra, toda a bancada da oposição votou contrário, porque isso, na verdade, é um confisco da população. É você retirar o seu dinheiro, o dinheiro que você tem demandando contra outra pessoa e passar para o Estado, para daí aquela balela, o dinheiro está parado, o dinheiro não vai render para saúde, segurança. Isso é bobagem. Na verdade, o que o governo queria fazer era pegar 2 bilhões de reais, transformar esses 2 bilhões de reais num certo colchão de segurança para obter daí aqueles empréstimos que hoje ele não consegue porque está com restrições no cadastro único da Secretaria de Tesouro Nacional. E a partir daí, obviamente, mesmo com um juro muito alto, fazer destes valores, desse dinheiro terceiros, eu diria que assim, uma grande vitrine política para obras. Eu acho que esse foi o grande erro do governador. Agora, você concentrar os recursos, obviamente que é um processo que já é usado em vários locais. O que eu não entendo é por que o governador Carlos Alberto resolveu politizar esse tema. E, obviamente, que ao politizar, cometeu erros, o governador falou algumas coisas que são absolutamente inverdades, talvez por desconhecimento, porque o governador não é da área. Mas falar que o dinheiro fica parado, 7 bilhões de reais, 7 bilhões de reais, são valores muito expressivos que estariam lá, na expressão do governador, parados, sem nenhuma utilização. Isso é uma bobagem. Primeiro, porque esse dinheiro não está parado, está na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica faz desse dinheiro um empréstimo para terceiros. Ele rende, terceiros pagam para a Caixa. Segundo, que todas as vezes que a Caixa Econômica recebe esses depósitos judiciais, eles rendem ao Tribunal de Justiça, portanto ao FUNJUS e ao FUNREJUS, 0,16%, que não é pouca coisa, se nós calcularmos o valor de 7 bilhões. E terceiro, que não é porque um dinheiro seu, está lá na sua conta, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Santander, Itaú, Bradesco, que são os 5 principais bancos que nós temos,
E porque está lá, o governador diz, o Salomão está com aqueles 100, acertou na loteria, botou 10 milhões lá, não está usando para nada, então eu vou pegar e vou construir uma obra. O governador fez fazer isso. Eu acho que cometeu talvez um grande erro do seu governo ao tentar fazer um confisco legalizado pelo Tribunal de Justiça e que a Assembleia Legislativa entrou nessa onda, a meu ver, de forma totalmente equivocada, um equívoco do presidente, eu já falei isso, um equívoco do presidente Valdir Rossoni convocar uma sessão extraordinária única e exclusivamente para contemplar o pleito do governador, tentando fugir de uma situação que sabidamente iria acontecer, que era uma ação ou direta inconstitucionalidade na lei, ou liminar, como foi um caso que a OAB entrou e conseguiu às 21 horas no Conselho Nacional de Justiça. Então, me parece que essas manobras, muitas vezes, não é dito à população para que se prestam. E mais tarde, quando a população descobre, acaba sabendo, como é o caso do pedágio, que tinha uma rodovia que já estava pronta, que contratou para pagar um valor pequeno e quando foi ver, o valor era muito mais alto do que ela pensava, não participou dos debates, a única coisa que foi feita foi roçagem, a única coisa que foi feita foi pintura das rodovias, pouquíssimas obras de arte, serviu para eleger 4 governadores, ou 4 mandatos de governador, serviu para eleger o governador Requião 2 vezes, serviu para eleger uma vez o governador Lerner e serviu para eleger uma vez o governador Carlos Alberto. Então veja, o pedágio hoje que nós pagamos, na verdade, é um grande caixa de campanha, literalmente, porque ainda que não indiretamente não seja, diretamente acaba sendo o tema, e será novamente, o tema recorrente de todas as campanhas, porque é algo que foi feito de uma forma, eu diria que bastante capciosa e totalmente antirrepublicana no que diz respeito ao direito dos cidadãos do Estado do Paraná. Deputado, você já tocou nos pedágios, eu até quero fazer uma pergunta na sequência a respeito dos pedágios no Estado, porque ele traz uma série de consequências à nossa população que é importante o seu comentário a respeito. Mas antes de tocar nesse assunto, eu gostaria que o senhor me falasse o seguinte. Então quer dizer que esse dinheiro do Tribunal de Justiça que o governo quer pegar é um dinheiro de alguém que está depositado sob júdice. E na hora do pagamento, como seria feito esse pagamento? Mas aí é que é pode torcer o rabo, porque aí que a coisa complica. Por quê? O projeto que o governo mandou, é óbvio que você nunca, 30%, você nunca vai chegar a não ter recursos na Caixa suficiente para pagar as demandas judiciais, a não ser que acontecesse, sei lá, um cataclisma, uma guerra mundial, todos, de alguma forma, no dia seguinte, o judiciário decidisse por todas as ações que tramitam para uma das partes e todos tivessem direito a buscar esse recurso. Só para que o nosso telespectador relembre, o depósito judicial é aquele dinheiro que você tem um aluguel. E aí vai subir o aluguel, você não concorda que o preço que se paga é R$1.000. Né? Vem lá o locatário com o locador e tem uma demanda porque um quer pagar 1.000 e o dono do imóvel diz, não, eu quero no mínimo 2.000. Eu falei, não concordo, porque a inflação foi tanta, 1.200 é o que eu tenho que pagar. Eu vou depositar em juízo, vou contratar um advogado e vou recorrer. E vou pagando 1.200 todos os meses, vou depositando em juízo. Isso serve para tudo. Obviamente que, inclusive na Justiça do Trabalho, que você é bastante experiente, tem uma outra configuração, mas é mais ou menos semelhante a isso. E aí, quando o juiz decidir de quem é de fato a razão, vai lá, se foi 1.200, obviamente que você vai pegar os 1.200, vai pagar para a parte dos 1.200 corrigidos, vai pagar corrigidos. Se for 2.000, você vai ter que recolher os 1.200 mais os 800 também corrigidos. O que o governo quer? O governo quer pegar justamente esse dinheiro que está lá. E quando você disser, bom, tudo bem, ganhei, então eu tenho que receber, tem outros espaços, inclusive, na conta para buscar esse recurso? Claro que tem. Qual é o problema maior, a meu ver? Primeiro, que diferentemente, Solemar, da Justiça do Trabalho, onde você tem a correção de TR mais 1%, é isso que a Justiça do Trabalho determina, as demandas que estão lá, a correção feita para depósitos judiciais, ela é uma média do INPC mais IGPDI, 1%, e mais 0,16% para o tribunal. Isso dá 20% ao ano. Significa pegar 2 bilhões de reais e pagar 400 milhões de reais de juros ao ano. É um absurdo. O que o governador quer, de fato, e se acontecer isso, é comprometer todas as futuras gerações e quebrar o Estado. O governador vai conseguir se reeleger, talvez, com isso, porque vai conseguir 2 bilhões de reais, vai fazer uma série mas vai quebrar o Estado. De uma forma pior. Este valor de 400 milhões, 400, eu calculei em 454 milhões, pelos valores que, pelo menos que o governo disse que pretendia, porque no projeto de lei não fala nada. Se nós tirarmos desse valor 38 milhões que são pagos anualmente para o Tribunal de Justiça, pelo contrato, pela lei, os outros 400 milhões, ou a diferença que fosse 400 milhões, eles são capitalizados, ou seja, eles ficam como uma dívida para o futuro. Então daqui a 4 anos, você já pagou, 5 anos já pagou todos os 2 bilhões, em tese.
E aí o governador, a qualquer tempo, tanto o governador do estado como o Tribunal de Justiça podem romper o contrato e dizer, ó, o Tribunal de Justiça pode dizer, dentro de 30 dias eu quero esse dinheiro de volta. Imagina daqui a 5 anos o governo devendo 4 bilhões de reais, o Tribunal de Justiça eu quero de volta, você tem que botar 4 bilhões lá. Isso não existe. O governo do estado do Rio Grande do Sul fez isso e quebrou. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado, deve 85% de depósitos judiciais. E a grande inverdade que o governador Carlos Alberto, talvez instruído erradamente por sua assessoria jurídica e principalmente por sua assessoria econômica, a grande inverdade que o governador Carlos Alberto passa para a população é que o governo federal faz isso. É mentira. O governo federal não faz isso. Que o governo de São Paulo faz isso. Que o governo de Goiás tentou, não conseguiu fazer isso. Que outro, o governador está completamente equivocado. Por quê? Porque o governador Carlos Alberto está dizendo que o que ele está fazendo aqui de pegar ou fazer esse confisco desses valores privados é algo recorrente no país. Não é verdade. O que é recorrente? É isso que está se tentando, e a meu ver corretamente, buscar agora no CNJ. O valor que você tem dos depósitos que são tributários, ou seja, dívidas e demandas do Estado com terceiros, estes valores podem ser, obviamente, recolhidos para o Estado, porque dinheiro do Estado, são recursos do Estado, que de uma forma ou de outra o Estado vai receber ou vai pagar, mas é da responsabilidade do Estado. E, detalhe, fazer com isso pagamento de precatórios. Então não é para o governo usar para construir o chafariz, para fazer a ponte, fazer essa ponte estaiada, essa grande bobagem que estão fazendo aqui em Curitiba, um custo de 150 milhões de reais, que é uma besteira sem tamanho, é apenas para sair na fotografia depois, botar uma plaquinha bonita e a população ficar 20 anos pagando. Mas enfim, essa é uma outra história que gera depois, com 150 milhões de reais, nós faríamos pelo menos 100 postos de saúde hoje em Curitiba. Ou 100 creches em Curitiba. Aí vamos fazer uma bela ponte para todo mundo ficar talvez lá de cima olhando qual é a possibilidade. Eu sugeriria que quem pensou isso pulasse da ponte, inclusive no governo federal, sabe? Que faria um grande bem para a população. Isso é interessante, deputado, que a população tenha conhecimento, porque nós devemos de priorizar o que interessa realmente, as condições de vida dos nossos cidadãos. Você gasta dinheiro, 300 milhões para fazer um estádio. Eu sou contra, não sou contra a Copa do Mundo, sabe, Solimar? Não sou contra. Mas eu fui contra, por exemplo, os recursos do Estado e da Prefeitura para o Estado do Atlético. E sempre falo, brinco, não é porque eu sou paranista, porque se fosse Paranaclube seria contra exatamente igual. Por quê? Você quer fazer um estádio privado? Ótimo, maravilhoso, faça, mas gaste seu dinheiro. Quer fazer um estádio público? Aí tudo bem. É um estádio. Agora, o estádio privado ele vai render lucro e renda para o empreendedor privado, vai render para os sócios do empreendedor privado e não vai render absolutamente nada para a população. Por que o Estado tem que botar 300 milhões no estádio A, B ou C e não colocar 300 milhões para construir um grande parque na cidade ou uma grande rodovia? Porque é uma escolha política. Ok, deputado. Agradecemos a sua participação no programa Uma Janela para a Cidade. O nosso tempo está se esgotando, então deste modo o nosso espaço está aberto. Sempre que você precisar, é mais um espaço que a gente tem aberto a levar informação à nossa gente, à nossa população. E os nossos agradecimentos pela sua participação, deputado. Seja obrigado, Solimar. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade e lembrar aquilo que eu falava aqui. Nós temos agora, por esses dias, uma análise de conjuntura para fazer e eu pensava que o ideal para nós definirmos esse movimento das ruas é uma frase dita pelo Saramago no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2006. O Saramago participou de uma mesa que discutia com vários filósofos do mundo todo, discutia temas variados e aí ele veio e falou uma frase que eu achei genial. Ele falou que o que muda o mundo, o que muda a história não é utopia, que o que se discutia naquele momento era utopia. O que muda a história, o que muda o mundo é a necessidade. Então, acho que à medida em que nós conseguimos entender a necessidade das pessoas, nós vamos mudar o mundo. Ou o mundo vai nos mudar. Okay. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou sempre à disposição. Ok, deputado, obrigado.